Olá, boa noite, Bianca. Eu vou apresentar um trabalho sobre o artigo chamado como Development of the Solution Test Method for Atomic Longitudinal Based Combination Using Synchronous Derivative Spectrofluorimetry. Eu utilizei como referência o próprio artigo e também um capítulo de um livro. O teste de dissolução ele é importante para avaliar o perfil de dissolução. Isso é importante porque você vai observar o que vai acontecer com esse medicamento durante o tempo que ele é submetido ao teste. Isto é uma exigência legal para que o medicamento ele possa ser registrado como genérico ou similar. As utilidades do teste de dissolução e deste perfil de dissolução são selecionar formulações, avaliar estabilidade, otimizar as formulações, avaliar o efeito de alterações quando este medicamento ele já está sendo comercializado, observar a semelhança entre os medicamentos similares e genéricos em relação ao medicamento de referência e quando por vontade da empresa, também pode ser utilizado para controle de qualidade dos lotes produzidos. A dissolução, ela é um processo no qual uma substância sólida entra em solução, ou seja, se dissolve num meio. Os testes de dissolução de fármacos, eles são importantes para avaliar a qualidade do produto e também para observar a liberação do medicamento. O desenvolvimento de métodos de dissolução tem se tornado um desafio para a indústria farmacêutica e também para as agências reguladoras. Na figura A, nós temos a estrutura química da telmisartana, que é um antagonista do receptor da angiotensina 2, utilizado para o tratamento da hipertensão e do infarto do miocárdio. Aqui na estrutura B, nós temos o besilato de amlodipino, que é um medicamento bloqueador dos canais de cálcio usados no tratamento da hipertensão. Esses dois medicamentos eles foram desenvolvidos também numa dose fixa para poder tratar a hipertensão. E não existe nenhum teste de solução relatado na literatura associado na forma de comprimido. Então, o objetivo desse trabalho consistiu em desenvolver e validar um teste de dissolução único para comprimidos contendo telmisartana e besilato de amlodipino. Em um estudo de pesquisa de literatura, mostrou que existem alguns métodos analíticos disponíveis para poder quantificar a telmisartana e o amlodipino, através de espectrofotometria e cromatografias líquidas de alto desempenho. As cromatografias, elas são métodos complexos, porque exigem equipamentos caros e operadores qualificados, ou seja, precisa de uma mão de obra qualificada. Já os métodos de espectrofotometria, eles são inadequados para avaliação de fármacos com vários componentes porque falta especificidade. A espectrofluorimetria, ela assume um papel importante na indústria farmacêutica, porque ela pode ser uma alternativa de teste de dissolução devido à sua maior sensibilidade e seletividade em relação à espectrofotometria de absorção. Ela é superior em questão de sensibilidade e ela também fornece uma identificação mais confiável das espécies químicas, sem interferência dos recipientes que são utilizados para a formulação desses medicamentos. Então, o estudo deste artigo validou um método espectrofluorimétrico síncrono simples para quantificação da telmisartana e do amlodipino em amostras de dissolução. A metodologia deste estudo consistiu no material que foi a telmisartana numa concentração de 40 miligramas e o amlodipino numa concentração de 5 miligramas. Esses medicamentos foram adquiridos em farmácias locais e todos os produtos químicos e os reagentes utilizados, eles eram de qualidade analítica. As condições do teste de dissolução foram foi utilizado um aparelho de dissolução de comprimido USP tipo 2 em 900 ml de vários tampões, como
ácido clorídrico, tampão de acetato e fosfato, e um simulado de fluido gástrico sem enzimas, de fluidos intestinais e em jejum e alimentação. No final do teste, as amostras retiradas foram filtradas, diluídas e quantificadas pelo método espectrofluorimétrico desenvolvido e validado. A validação do método de dissolução foi feita através da análise de especificidade, linearidade, exatidão e precisão, de acordo com as diretrizes tidas no momento. Para realizar a determinação da estabilidade, foram coletadas alíquotas inicialmente e em intervalos de 24 horas por 2 dias e analisados pelo método analítico. As concentrações de fármaco, elas foram comparadas entre 0, 24 e 48 horas. É importante analisar a estabilidade porque as soluções utilizadas no teste de dissolução precisam ter um prazo de validade determinado. Em relação ao desenvolvimento do método de dissolução, a seleção ela foi baseada através de estudos de triagem, usando um aparelho USP tipo 2 com velocidade de par de 75 RPM, sendo que a solubilidade e a estabilidade elas foram pontos críticos para a seleção do método para poder analisar esses medicamentos. Os valores de log de P da telmisartana foi de 6,66 e para o amlodipino 3,0. Esses valores de log P, eles nos mostram que esses medicamentos eles têm baixa solubilidade em água e um caráter lipofílico de ambos os medicamentos. Os resultados de triagem, eles mostram que as taxas de dissolução, elas foram maiores em meio de fluido gástrico do que em outros meios. Isso devido à interação dos pares de elétrons presentes nos medicamentos. O pH do meio de dissolução foi 1,2 e estava dentro de níveis de pH do trato gastrointestinal, simulando, então, o ambiente presente no trato gastrointestinal. Portanto, as condições de teste de dissolução selecionadas foram aparelho USP tipo 2, com velocidade de 75 RPM em 900 ml de fluido gástrico simulado, com pH de 1,2. Sobre os estudos de estabilidade, eles demonstraram que os medicamentos eram estáveis sob condições de teste de dissolução e não houve evidência de degradação das drogas, indicando que as soluções elas permaneceram estáveis por mais de 48 horas. Aqui na figura 4, tem a comparação da telmisartana e do amlodipino, aonde foi realizado o teste de dureza do comprimido, e aqui na figura 5, em relação ao uso ou não do desintegrante. Essas figuras 4 e 5, elas nos mostram que a taxa de dissolução de ambos os comprimidos foram ligeiramente mais rápidos quando foram utilizados os comprimidos de menor dureza e com um desintegrante. Através desses resultados, foi possível observar que o método de dissolução ele tem a capacidade de identificar mudanças na composição e no processo de fabricação destes medicamentos. Em relação à especificidade, nós temos aqui a figura 6, sendo que foram analisados os espectros de fluorescência síncrona do placebo, da telmisartana e do amlodipino no meio de dissolução. A leitura da figura, ela nos mostra que não houve interferência dos recipientes nos comprimidos e no meio de dissolução, em seus respectivos comprimentos de onda. Portanto, o método proposto ele é específico. Em relação à linearidade, ela foi aliviada pelo mínimo quadrado método de regressão, sendo que as respostas para a telmisartana, elas se mostraram lineares na faixa de concentração de 4 a 14 microgramas por ml no comprimento de onda de 675 nanômetros, com um valor de coeficiente de relação de 0,997. Já o amlodipino, numa faixa de 458 nanômetros, as respostas foram lineares, numa faixa de concentração de 1,6 microgramas por ml, e o coeficiente
de correlação foi de 0,999. Isso nos mostrou que houve uma boa relação linear entre a resposta derivada e a concentração. Os gráficos de linearidade estão mostrados aqui na figura 7. Em relação à precisão, os valores percentuais de desvio padrão para estudos de precisão intra e interdia foram considerados menores que 2, e não houve uma diferença significativa observada entre os valores intra e interdia, o que indica que o método proposto era reprodutível e também preciso. Sobre a exatidão, ela é uma das figuras mais afetadas pelos erros em procedimentos analíticos, e a exatidão ela mostra a concordância entre o padrão valor e o valor observado. Os resultados de exatidão eles são ilustrados na tabela 4, sendo que a recuperação percentual foi de 97% a 99%. E o percentual dos valores padrão eram menores que 2. Isso significa que o método de solução ele é preciso e exato para o uso pretendido. A conclusão deste estudo foi que o teste de dissolução desenvolvido e validado para comprimidos de telmisartana e amlodipino ele foi considerado satisfatório. As melhores condições otimizadas para a dissolução dos comprimidos foram 900 ml de fluido gástrico, utilizando o aparelho tipo PA, com velocidade de agitação de 75 RPM, com uma velocidade de 37 mais ou menos 0,5 graus Celsius, e o tempo de coleta foi de 60 minutos. As informações obtidas nesse estudo, elas são importantes para pesquisadores farmacêuticos que estão envolvidos com o desenvolvimento de novos meios de dissolução, porque permite a previsão do desempenho em vivo de drogas pouco solúveis e também no desenvolvimento de novos meios de dissolução. Os resultados obtidos na validação mostram que o método de solução era cientificamente válido. A dissolução de comprimidos de telmisartana e amlodipino nos meios propostos pelo estudo foram considerados melhores pelo seu poder de discriminação, podendo ter utilidade como substituta do ambiente do trato gastrointestinal biológico. Essas vantagens mostradas no nosso estudo, elas mostram que é possível que faça o uso rotineiro do método desenvolvido de dissolução na análise de controle de qualidade de telmisartana e amlodipino em forma de comprimido. Muito obrigada pela atenção e até mais.